tempo de florescer. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 17 e 18. Quem achou, diga amém. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Quem pode dizer amém? Queridas irmãs, é um tema muito agradável e propício e que tem uma vastidão de conteúdo dentro das Sagradas Escrituras que poderia aqui ser abordado utilizando-se de várias facetas. Quando nós olhamos para o texto que Paulo escreve aos Romanos, neste capítulo de número 11, e buscamos entender o seu contexto, percebemos que Paulo está falando sobre a graça de Deus, redentora em Cristo, que deu aos povos gentios oportunidade de serem incluídos no projeto da salvação. Quando nós avaliamos a forma como Paulo ele trata esse assunto aqui neste capítulo 11, especificamente nestes versículos que temos lido, 17 e 18, nós vemos que ele usa uma figura de linguagem. E a figura de linguagem usada por Paulo é uma figueira boa, um zambujeiro bravo, cujos galhos foram arrancados e enxertados na oliveira boa. Paulo está usando um enxerto de uma planta para representar a inclusão dos povos não judeus no plano da salvação. Isso diz respeito a cada um de nós. O plano original de Deus em Cristo, as promessas feitas desde Abraão, era para o povo hebreu, para Israel. Mas o povo hebreu não recebeu de bom grado, foram rebeldes, desobedientes, e por este motivo foram como galhos arrancados, abrindo espaço para que outros galhos de uma espécie diferente fosse enxertado nessa árvore, recebendo dela vida, assim como os galhos originais recebem. Quando buscamos na Bíblia e folheamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que é muito comum, eu sei que as irmãs que estiveram na primeira semana ou assistiram às mensagens já ouviram diversas vezes citações desses textos, mas faço questão de pronunciá-los aqui também. Nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada a árvore, a planta, sendo utilizada como uma figura que faz referência ao homem, ao ser humano. Salmo de número 1, nós vemos no verso de 1 a 3, o salmista se expressando e dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Estes serão como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará.
O salmista está trazendo a representação de alguém que anda em fidelidade a Deus e não se associa àqueles que são contrários à nossa fé. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. O profeta diz, inspirado pelo Espírito, que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e quando o ano da sequidão chega, ele não se preocupa nem deixa de dar fruto. Aquele que confia em Deus, a semelhança daquele que anda em fidelidade a Deus e não se associa com os pecadores e escarnecedores, são como árvore cuja raiz está fincada, solidificada, firmada, junto a ribeiros de águas. São como árvores plantadas em terra fértil. São como árvores plantadas em lugar onde se pode extrair nutrientes, vida do solo. Deus estava usando a referência de árvore para falar sobre aqueles que andam em fidelidade e que guardam a sua confiança no Senhor. Estes, dentro da projeção que esta figura de linguagem traz, são pessoas que caminham independente do tempo, da situação ou das adversidades, mantendo as suas folhas verdes e os seus frutos viçosos, seja em tempo ou em fora de tempo. O solo onde está plantado, o solo onde está plantada, dá condições de permanecer com vida, e assim todos podem ver o resultado daquilo que está diante dos seus olhos. Ainda lemos no Salmo de número 92, texto escolhido para o congresso, versos 12 e 13, que aquele que é justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios de Deus. Isaías também profetiza acerca do Messias, e dentro desta profecia ele fala de uma obra que Jesus Cristo iria realizar no meio do seu povo, e aplica esta figura de linguagem. Capítulo 61, versículos de 1 a 3. Ele diz acerca de Jesus: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião, primeiro, que se lhes dê glória em vez de cinza. Segundo, que se lhe dê óleo de gozo em vez de tristeza. Terceiro, que se lhe entreguem vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Para que finalidade? A fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Se não lhe incomoda, olhe para esta irmã que está perto de você
e em comunhão com ela, como tem sido até aqui, diga para ela: Deus vai mudar o teu cenário. Deus vai reverter sentenças desfavoráveis. Mais forte ainda, diga: Deus vai trazer novidade para o teu ambiente de vivência. Recebe essa palavra com uma das mãos erguidas, porque assim te diz o Senhor da palavra nesta tarde: onde há tristeza, haverá alegria.